Bom, pessoal, vamos lá, continuando. A gente já deu uma aula aí falando sobre a parte da meiose, que ela foi intitulada como meiose parte 1 ou coisa assim. A gente falou do processo meiótico de uma forma única, né, sem entrar em tantas especificidades dentro das fases que a gente tem e a gente vai tratar aqui. Então, por isso que aí a gente colocou o nome aqui, que seria uma espécie de continuação, um detalhamento um pouco maior desse meu processo de meiose. Então tá aqui, ó, meiose como se fosse parte 2, tá? O processo de meiose sempre ele vai acontecer com uma célula diploide. Então a minha célula 2N, ela sofre a meiose 1, que vai originar duas células haploide. Essa meiose aqui é tida como reducional. Cada célula N dessa vai sofrer a meiose 2 e vai originar N e N. Então, essa N e N, no final eu tenho então a formação de 4 células haploide. Tá? Esse processo de meiose 2 ele é tido como equacional. Então, primeiro, reducional e equacional. Tá? Todo processo de divisão ele vai apresentar aquelas 4 fases. Então eu vou ter prófase, metáfase, anáfase e telófase. O detalhamento que a gente vai dar aqui de forma um pouco maior, a gente divide então, ó, a minha meiose 1 em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Depois que eu termino a telófase 1, a gente segue para a meiose 2. Aí eu tenho prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Esse processo como um todo a gente viu na aula anterior. A gente vai chamar a atenção aqui para essa primeira fase da meiose 1, que é a minha prófase 1, que ela apresenta as subdivisões. E eu tenho um processo aqui denominado de crossing over, que ele é extremamente importante para que haja recombinação gênica e gere variabilidade. Então, tudo que a gente estiver falando aqui nesse começo vai estar como se fosse dentro da prófase. Então, eu tenho que lembrar que as características da prófase, de forma geral, são fragmentação da minha carioteca, eu tenho a condensação da cromatina formando o cromossomo, eu tenho desaparecimento do nucleolo e eu tenho os meus centríolos indo para os polos. Então, todo esse processo de prófase 1 vai estar acontecendo essas 4 fases ou essas 4 características que eu acabei de mencionar. A gente detalha um pouco mais essa prófase 1, dividindo ela em 5 fases ou 5 subdivisões. Então, dentro da prófase 1, eu tenho uma fase chamada de leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Terminou essa diacinese, é como se eu tivesse terminado a minha prófase 1. Aí eu me encaminho para a metáfase 1. Então, vem aqui comigo. Ó, o que vai estar acontecendo na fase de leptóteno? No leptóteno é quando eu começo a ter a espiralização da minha cromatina. Então eu começo a enrolar um pouco mais a cromatina para no final dessa fase a gente encaminhar para a metáfase na forma já de cromossomo. Então leptóteno, espiralização da cromatina. Tá. A outra fase que se segue, que é chamada de zigóteno, a gente tem como caracterização o pareamento dos homólogos. Então é importante destacar aqui que o pareamento dos homólogos ocorre na fase de zigóteno dentro da prófase 1. Então, os homólogos eles já se pareiam, só que não vai estar ainda disposto na placa equatorial, porque isso é minha metáfase. Então, eles já se encontram, os pares, os parzinhos já se encontram lá na prófase. Na metáfase, eles vão se encaminhando e se dispõem no meio da célula, tudo bem? Então, zigóteno, formação dos meus pares homólogos, tá? Então aqui cromossomo 1 do pai e 1 da mãe, cromossomo 2 do pai e o 2 da mãe, tá? Na fase de paquíteno, eu tenho
esses cromossomos já apresentando aquelas cromátides de forma mais visível. Então, o que a gente vai ter? Esse cromossomo aqui, por exemplo, que seria um do pai e esse um da mãe. Então, vamos pegar, por exemplo, esse parzinho aqui. Aqui eu começo a ter a espiralização, aqui eles se encontram e aqui eu já tenho a visualização das duas cromátides. Então, eu tenho duas cromátides no cromossomo 1 do pai, duas cromátides no cromossomo 1 da mãe. A gente denomina essa figura como sendo uma tétrade, porque eu tenho, então, o par dos homólogos, cada parzinho vai apresentar duas cromátides. Então, eu tenho duas cromátides aqui, duas cromátides aqui. Por isso o termo de tétrade, tudo bem? Próxima fase, então tudo isso a gente tem que lembrar que está dentro da prófase 1. Na fase de diplóteno, o que acontece? Eu já tenho os meus pares associados, né, ali próximos uns aos outros, e eu tenho a possibilidade da ocorrência de crossing over. Então, o que seria o crossing over? Então, conceitualmente falando, é quando eu posso ter a quebra das minhas cromátides, dos cromossomos homólogos, e a troca de fragmentos entre elas. Então aqui a gente representa e precisa guardar a ocorrência desse crossing over. Então, ó, eu tenho aqui cromossomo 1 do pai, cromossomo 1 da mãe. As duas cromátides do pai, as duas cromátides da mãe. Eu tenho um ponto onde eu verifico uma associação e uma quebra. Aqui nesse ponto onde as cromátides se tocam, a gente denomina de quiasma. Então, aonde eu tenho o toque entre as duas cromátides dos cromossomos homólogos, a gente denomina de quiasma. Tudo bem? Tendo esse ponto aqui de quebra e a troca, eu vou ter no final do meu processo, então na próxima fase, chamada aí de diacinese, a gente vai verificar o escorregamento desse quiasma. Então, imaginem que os meus cromossomos estejam assim. Na fase de diacinese, eu tenho o escorregamento deles para que eu tenha a separação. Então, aqui quebra e troca, aqui finaliza a troca, cada um indo para o seu lado. Dessa forma, a gente termina a parte de prófase 1. Então, para a gente retomar os principais pontos. Leptóteno, eu tenho a formação de espiral. Zigóteno, eu tenho o encontro dos homólogos. Paquíteno, os homólogos eles já estão próximos e eu tenho a formação ali visível das minhas duas cromátides em cada cromossomo, então eu formo a minha tétrade. Diplóteno é a fase mais importante que a gente tem, porque o que é mais perguntado de todo esse processo justamente é essa parte de crossing over. Então, diplóteno eu tenho a ocorrência do crossing, que é o ponto de quebra com a troca de fragmentos, e na minha diacinese eu tenho a finalização dessa troca. Tudo bem? Sabendo disso, que tudo isso aconteceu dentro da prófase 1, a gente se encaminha então para a metáfase 1 e assim vai. Então aqui a gente esquematizou a parte com a meiose inteira, tá? Então, só representando, acompanhem aí para a gente ir seguindo, já que não está escrito. Aqui seria a minha prófase 1. Então, a prófase 1, eu tenho fragmentação da carioteca, condensação da cromatina formando cromossomo. Eu tive tudo isso acontecendo nesse processo. Terminou a prófase 1, eu já tenho a troca ocorrida. Então tá aqui, ó. Esse daqui é o cromossomo 1 do pai e esse é o cromossomo 1 da mãe. Cromossomo 2 do pai, cromossomo 2 da mãe. A gente está imaginando aqui a ocorrência de crossing
em apenas um par cromossômico, tá? Depois no final a gente vai voltar a comentar disso para que fique bem claro esse lance da variabilidade genética. Então, ó, aqui eu tenho o cromossomo todo azul, que está representando do pai, com uma perninha, um pedacinho aí amarelo. E aqui o cromossomo 1 da mãe, todo amarelo, com um fragmento ali em azul do pai. Então, a gente esquematizaria dessa forma. Aqui o cromossomo 2 do pai, 2 da mãe. Não tive crossing over, a gente está imaginando só a ocorrência aqui. Segue. Então, isso é metáfase. A anáfase, anáfase 1 é quando eu tenho, então, encurtamento das fibras do fuso e a separação dos meus cromossomos homólogos. Então, aqui eu separo o material, teoricamente, do pai para esse lado, o da mãe para aquele lado. Aqui, como tem o meu crossing, a gente tem o detalhezinho aí em amarelo. O que aconteceria? Se essa é a anáfase, eu sigo para a telófase 1. Na telófase 1, eu vou para meiose 2, começando com a prófase 2. Aqui, eu só quis representar para que ficasse mais visível para a gente, que eu começo a ter o processo de invaginação aqui e o processo de invaginação aqui. Então, no final, essa célula, ela já se divide formando essas duas células N. Então, ó, célula N aqui e célula N aqui. Tudo bem? Aqui, eu vou seguir com essa célula aqui, que está com o material genético do pai. Então, ó, segue essa célula aqui em cima, ó. Eu tive telófase 1, terminou. Prófase 2, metáfase 2. Então, ó, essa célula aqui, ela está seguindo aqui. Tudo bem? Na minha metáfase 2, a gente tem aí à disposição, então, o cromossomo 1 do pai, o 2 do pai. Eu tenho um fragmento aqui que houve troca. Eu vou seguir para a minha anáfase 2. A anáfase 2, ela vai encurtar as fibras do fuso e eu tenho a separação das cromátides. Então, aqui eu tive separação dos homólogos, aqui na anáfase 2, separação das cromátides. Vou separar, esse vai para lá, esse vem para cá, eu começo a ter o ponto de invaginação aqui, eu representei aqui, tá? Então, ó, eu vou formar uma célula que vai ter todo o material genético do pai, cromossomo 1 do pai, 2 do pai. Eu tenho uma outra célula que vai apresentar uma parte do cromossomo 1 do pai com uma parte do cromossomo 1 da mãe. Foi o produto do meu crossing, tá? E aqui a gente tem o cromossomo 2 do pai, tá? Então, essa célula, ela vai dar origem a esses dois gametas futuramente. Essa célula aqui, que a gente mencionou, ela vai seguir para a meiose 2 também. Então, não representei aqui telófase e prófase para não ficar ainda mais poluído, mas o que a gente tem é a célula aqui, ó. Essa, na minha metáfase 2, a gente vai ter cromossomo 1 da mãe com um fragmento do pai, cromossomo 2 da mãe. Tudo bem? Quando eu vou para a anáfase, a gente verifica a separação das cromátides. Então, de novo, encurtamento das fibras do fuso. E se é meiose 2 já, anáfase 2, eu vou estar separando as cromátides. Aqui a gente vai ter o processo de invaginação. Então, isso daqui formaria uma célula e isso daqui formaria outra célula, tá? A gente representou, ó, essa parte aqui formando essa célula aqui. E esse processo de invaginação, quando acontecesse, formaria outra célula aqui. Para a gente guardar, então, e conseguir verificar isso de forma visual, porque muitas vezes é assim que vai se apresentar em exercícios,
A gente vai começar então com uma célula diploide e vai terminar com 4 células haploide. Tudo bem? Por que que isso é extremamente importante para a gente? É isso que vai fazer com que a gente tenha variabilidade genética. Então, nenhum gameta ele vai ser igual ao outro, porque a probabilidade disso acontecer ela é muito, mas muito baixa. O que a gente fez aqui foi a ocorrência de crossing over em apenas um par cromossômico. Então, vamos imaginar que aconteça só no parzinho número 1. Se acontecer só no par 2, eu vou formar outros produtos. Se acontecer só no 3, outros. Se acontecer só no 4, outros. Se acontecer só nos pares, eu vou ter um tipo de resultado, né, de produto. Se acontecer crossing over em todos os cromossomos ímpares, eu tenho outro. Se acontecer no 1 e no 5, eu tenho resultado. Ou seja, a gente tem uma variabilidade enorme. E é isso que faz com que eu tenha gametas de forma infinita, no que diz respeito ao seu material genético. Então, a gente não tem a formação de gametas iguais do pai e nem da mãe, né? É importante destacar que mesmo que ocorra no mesmo par cromossômico, então vamos imaginar que esteja acontecendo no parzinho 1, o ponto onde eu tive a troca, ele vai produzir, se forem pontos diferentes, ele vai produzir produtos diferentes. Só para a gente tentar imaginar, imagine isso daqui acontecendo, ó. Então, esses 2 cromossomos. Se eu tiver uma troca aqui, então, esse daqui é o cromossomo da mãe, vamos imaginar, e esse daqui é o cromossomo do pai. Se eu tiver um ponto de quebra bem aqui em cima, o produto dos meus gametas vai ser assim. Então eu vou ter esse pedação todo sendo trocado. Se o meu ponto de quebra ele for assim, ó, colocar aqui o da mãe e aqui o do pai. Imaginem que o ponto de quebra seja aqui. Só esse finalzinho. Então, ó. Só esse finalzinho. Aqui esse cromossomo se associa àquele fragmento, esse é esse. Vou colocar aqui os produtos de crossing se acontecesse no mesmo par cromossômico, só que em pontos diferentes. Então, o que eu teria seria isso, ó. Aqui eu teria um cromossomo inteiro do pai, um do pai com uma boa parte da mãe. O da mãe com uma boa parte do pai e um todo da mãe. Se eu tiver esse crossing over ocorrendo, eu vou ter o seguinte. Então, eu tenho aqui 4 tipos de gametas. Aqui, eu teria um todo do pai. Eu teria um quase inteiro do pai, só que com um finalzinho da mãe. Um cromossomo quase inteiro da mãe com um finalzinho do pai. E um inteiro da mãe. Então, esses 2 produtos que são do crossing over, ó, isso daqui e isso daqui, são produtos diferentes de crossing. Então, por mais que eu tenha a ocorrência do crossing no mesmo par cromossômico, se eu tiver a ocorrência da quebra em regiões diferentes, eu vou produzir células diferentes no final do meu processo. Tudo bem? A gente retoma esse conceito falando agora de gametogênese, tá? Então, a gente fala de formação de espermatozoide, formação de óvulo e volta a chamar a atenção para essa parte de variabilidade genética. Beleza, pessoal? Valeu!